I'm feeling good. I'm feeling good. And I'm feeling. Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Watchcast. Hoje com um colecionador de vintages, uma pessoa fantástica, um empresário, empreendedor, investidor, sócio do G4, uma pessoa maravilhosa, pai da Cora, pai recente. É recente. Pai babão ainda. Pai babão. Muito João Vitor. Gratidão, Joãozinho. Prazer pelo convite, Mauro. Todo Prazer meu, vai ser uma honra tê-lo aqui. É uma pessoa apaixonada por relógios, apaixonada por ensinar e empreender e amante de relógios também. Isso aí. Uma coisa que é engraçado, né? Eu gosto de relógio há muito tempo mesmo. Acho que eu comecei a gostar de relógio ali em 2013, 14, mas era aquele tipo de coisa que até por uma condição financeira mesmo eu falei, não é prioridade na minha vida agora, né? E aí, nos últimos anos, por ter conseguido conquistar algumas coisas, eu comecei a voltar a me interessar. Uhum. E aí, na hora que você vai estudando, e é um negócio muito claro, você vai estudando, você vai entendendo, chega uma hora que você começa a ver um significado diferente naquilo e criar uma conexão, né? Tipo, eu tenho um relógio que tá lá na Suíça agora, que um dia que eu ouvi o coração da minha filha bater a primeira vez, eu comprei o relógio, então ele marca esse momento. Que legal. E o primeiro livro que eu li para minha filha ainda na barriga da mãe foi O Pequeno Príncipe. Eu mandei ele fazer a customização no Artesãos de Geneve com o tema do Pequeno Príncipe. Uau. Em homenagem à minha filha. Me Você arrepiou começa a aqui. criar essas conexões que, tipo, eu acho que muda, né? E aí é muito legal, porque na hora que você vai para esse nível, deixa de ser um negócio só de, comprei porque... Nada de errado, né? Mas assim, comprei só porque eu acho bonito, só porque eu gostei. Eu acho que é quando você começa a ver muito o que é legal dentro dos relógios. Que é um pouco da questão de vintage, né? Que a gente vai falar mais sobre. Sim. Com certeza. Puta, mas que história legal. Você não tinha comentado isso comigo antes, mas que legal que você tá com uma peça sendo produzida lá nos Artesãos de Geneve. Eu consegui o convite pro Thales personalizar o deles. Sim. Inclusive fui eu que levei o dele para deixar lá nos Artesãos. Puta, mas que legal. E como a gente sempre fala, né? O relógio marca um momento, marca uma história, marca uma conquista. E para você marca aí a chegada da Cora, né? Chegada da Cora. Que legal, João. João, seja muito bem-vindo, né? Conte um pouquinho como que você entrou no mundo dos negócios e como começou essa paixão aí pelos relógios vintages também. Tá, vamos lá, né? Mundo dos negócios. Eu comecei minha trajetória profissional muito carreira tradicional. Eu venho de uma família pobre, interior de Minas. Sempre tive excelentes exemplos dos meus pais de estudo e trabalho, né? Sempre. E eu tava seguindo a carreira super tradicional. Fiz engenharia, fui trabalhar em multinacional. E meio que ali naquele momento, depois de algumas frustrações, eu falei, cara, não é o que eu quero fazer outra coisa. E ali em 2013, 14, logo depois da crise do setor automobilístico que teve ali, eu comecei a olhar para empreender. Em 2015, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos estudar no MIT. Fiz uma vaquinha para poder pagar os custos de ida, né? E lá eu falei, cara, o que eu quero é empreender. Realmente o que eu quero fazer é empreender, não é seguir engenharia, não é nada disso. Eu não teria feito nenhuma outra faculdade além de engenharia, mas assim, eu não quero ser engenheiro, quero ser empreendedor. Então quando eu voltei para o Brasil, comecei a empreender. E 2017, no final de 16, começo de 17, eu fui para o mercado financeiro, fui primeiro funcionário numa empresa do mercado financeiro que era a Suno. Em 2019 eu saí da Suno para cuidar de problemas de saúde. O Bruno Nardon, que é cofundador do G4, era meu sócio lá na Suno, me chamou para ir para o G4. Eu entrei no G4 em outubro de 2019. E aí de lá, o resto é história, né? Entrei lá, fui acho que 7º, 8º funcionário. Estamos lá até hoje. Eu sou hoje o sócio não fundador que está mais tempo na empresa. Que legal, que orgulho, hein?
Que trajetória linda. Isso é legal. E o relógio, acho que ele veio um pouco disso. Que nem eu falei, eu gostava há muito tempo, só que não era prioridade. E aí, acho que um pouco por influência dos meus sócios, né, o Thales, que até veio aqui, e do meio, as pessoas voltando a falar daquilo, eu falei, cara, sempre gostei, e agora eu tô num momento de vida que faz sentido, eu posso comprar. Só que ao mesmo tempo, eu não queria comprar qualquer coisa. Tem algumas coisas que, putz, não gosto, não ressoa muito. Aí eu gosto muito de Omega, né? E aí eu comprei lá um Aquaterra, que acho que o primeiro relógio assim de luxo zero que eu comprei foi um Aquaterra, 2021 ou 22, assim, cara, zero ir na boutique e tirar, foi ali. E aí eu fui pegando, só que eu vi uma entrevista do Kevin Hart, e um ator americano de comédia. Ele falou um negócio muito legal, que ele falou que cada relógio dele é um lembrete de um momento no tempo. Alguma coisa que, putz, quando eu olho para esse relógio, eu não tô olhando ou pro dinheiro ou pra marca, eu tô lembrando, cara, esse aqui foi tal filme que eu fiz, isso aqui foi tal contrato de patrocínio que eu assinei. Lembra ele de momentos especiais que aconteceram. E eu falei, cara, é uma forma muito legal de você, ao mesmo tempo que se dá um luxo, né? Porque relógios são luxos, essa é a grande verdade, não adianta falar que não, né? Mas sem ficar uma parada tão vazia de só porque eu podia comprar, achei legal e comprei. Eu tenho uns relógios que foi isso, que eu achei, achei legal pra caralho, queria comprar e comprei. O Speed Tokyo foi isso. Tava disponível, eu queria, gosto de Speed, dava pra comprar e é isso. E lindo e peça que não tá aí todo dia, Exato. né? Eu falei, beleza. Mas eu tento hoje atrelar a alguns momentos, algumas conquistas, ou alguma coisa que fala, cara, eu queria ter algo que me ajude a sempre lembrar disso aqui, porque é importante para mim. E aí o que eu achei legal nos vintages é que você consegue trazer peças que são únicas. Ou pelo menos que você não vai ver no pulso de qualquer um a qualquer momento. Porque eu acho que se você quer alguma peça que vá ter um significado, que vá marcar algo, de alguma maneira ela deveria ter essa questão de ser única também. Né? E aí foi quando eu comecei a olhar mais por esse mundo. O Igor, que veio aqui da Ivo, né, foi o cara que me apresentou para esse mundo, de certa maneira, que eu tinha muito desse preconceito também. Relógio usado, não sei o quê, é velho. Ele começou a falar, cara, não é assim. Olha isso aqui, olha essa outra coisa. Eu falei, tem coisa muito legal, com um custo-benefício excepcional. Maravilhoso. Maravilhoso. Né? E que, cara, é simplesmente incrível e que, às vezes, vai contar naquele objetivo de ser uma peça tanto de expressão quanto de marcar um momento melhor do que qualquer peça que você vai na boutique e compra hoje. Claro. Eu falei, caralho, isso realmente é outro mundo, né? E aí, acho que um exemplo, eu trouxe alguns relógios aqui, acho que esse aqui é um exemplo perfeito. Esse relógio não foi eu que comprei, é um Vacheron Ellipse, né? Vintage também. E eu ganhei ele em agosto do ano passado. Foi meu primeiro dia dos pais. Minha esposa comprou pra mim com a ajuda do Igor. É tipo assim, é um Vacheron, que é uma marca incrível, a marca de relógios mais antiga do mundo. É uma marca, os três grandes, né? Sim. Junto com a Tech. E você não consegue achar em qualquer lugar. E que, cara, tipo assim, quando você pega e olha pra isso, ele é mais barato do que se eu fosse comprar um Rolex novo na loja hoje. Só que 100 mil vezes mais especial em qualquer aspecto que eu possa pensar. Eu falei, caralho. É uma coisa. Isso é muito legal. É um custo-benefício muito grande. João, posso fazer os takes dele? Eu faço aqui. Então, essa é a peça. Lindo, maravilhoso. Ele com a caixa tunou. Eu faço ele e aí os meninos editam e colocam. Esse veio da Ivo também? Veio.
Lindo, 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 lindo. Que mostrador impecável pela época, né? Não, lindo Tá e perfeito. Super bem cuidado. Nossa, tipo assim, é incrível. E eu acho que isso é uma coisa que me faz gostar muito dos vintage. Você ter essas peças diferentes, peças únicas, e tem algumas peças que são simplesmente peças que na hora que você olha, você fala, cara, isso aqui não existe. É um exemplo esse aqui que passou até pela mão de vocês, Pela Watch que Time. é um Tudor Submarine. Você olha, pô, é um Tudor, mas parece Submarine. A coroa dele é Rolex. O caseback dele é Rolex, porque é da época que as duas marcas eram ainda mais misturadas do que hoje em dia. Sim. Mas tem uma cara de Submariner, só que na verdade é um Tudor. Você fala, cara, é muito mais legal pra mim do que qualquer Submariner moderno. E um custo-benefício maravilhoso. Incrível. Um custo maravilhoso. O vintage ainda tem a possibilidade de você comprar uma peça hoje que você fique na tua coleção e cuide dele. Ela ainda pode hipervalorizar em questão de décadas. Sim. Que nós talvez não vamos usufruir desse ganho de capital. Mas nossos filhos, a Cora, o Bernardo, o Fred, enfim, Carolzinha, vão estar podendo vender isso aí e rentabilizar lá na frente. Outra coisa que eu acho muito legal de vintage, né? É meio que assim, o que ele tinha para desvalorizar já desvalorizou. Sim. Daqui para frente é só para cima. Exato. É uma bela barganha que você está comprando com uma possibilidade ainda de rentabilizar. Exato. Mas isso é uma coisa que eu não gosto muito de pensar em relação a isso, né? Eu até falei esses dias, não lembro com quem foi, que é... Óbvio, se você puder não pagar caro demais por um relógio, é melhor. Mas assim, na minha visão, pelo menos, se você não é um profissional que vai ficar comprando e vendendo, negociando, é muito mais assim, cara, você gosta? Você pode pagar por isso sem se prejudicar? Compre e seja feliz. Claro. Porque se você ficar falando, não, mas eu vou conseguir mais barato aqui, eu vou conseguir mais barato ali, você vai acabar não comprando nada e vai ficar triste. A Débora Maldonado, ela comentou isso basicamente dessa maneira. Fora, compre fazendo um sentido. Que tenha alguma relação de algum momento seu. É isso. Eu acho que assim, eu cheguei à conclusão que assim, cara, minha profissão é ser empreendedor, executivo e professor. Relógio é um hobby, então assim, desde que eu não perca dinheiro demais, desde que eu não faça nenhuma estupidez, por assim dizer, né? Afinal, agora tenho que cuidar da minha filha. É isso. E tá ótimo, sabe? Ah, mas nossa, você vai parar, vai perder valor. Um exemplo, eu, acho que assim como você, sou muito fã de Omega. Cara, a grande maioria dos relógios da Omega, se você compra na boutique zero, você sai de lá e perdeu o dinheiro. Sim. Pô, mas é tão legal sentar, trocar uma ideia, conversar, o atendimento é incrível, as peças novinhas, do jeito que você quer, sem nenhuma dor de cabeça. Você fala, cara, putz, assim, eu vou ficar com esse negócio. Cartãozinho novo, data. 5, 10 anos, que diferença vai fazer o dinheiro? É quase, se eu pego o tempo que eu vou ficar com o relógio, olho o dinheiro que eu perdi comprando novo e divido, eu falo, mano, tô pagando R$300 por ano por essa diversão, tá de graça, vai. Exato. Sabe? Não vale o estresse, pelo menos pra mim. Então, eu olho muito isso hoje em dia quando eu vou ver uma peça nova ou vintage. Só que isso, no vintage, normalmente, a depreciação já aconteceu. Já foi, exato. Então, é mais um ponto a favor. É claro. E é o que o João tá, o começo da conversa, onde pontuou, a comprar pensando em valorização. Não, o relógio tem que curtir. É igual carro. Carro, 98% dos carros do mundo que são comprados, tirou da concessionária e está perdendo dinheiro. Né? Um paralelo muito parecido com o relógio. É isso, não. Então, assim, compra, curta, seja feliz, goste da peça. Seja responsável. Exato. Assim, sendo responsável, o importante é ser feliz. E foca em ganhar dinheiro com o que é o seu trabalho de fato, cara.
Essa é a minha filosofia de vida em relação a isso. Com certeza, com certeza. João, e agora, antes de você mostrar a última peça, que a última peça, assim, ela é o supra-sumo para quem gosta de vintage, é maravilhosa. O que você tá no pulso aí? Ah, é um day date. Deixa eu tirar aqui pra você ver. E esse aqui é a história engraçada, né? E tanto esse quanto essa última peça, eu comprei num leilão. Eu entrei num leilão, tava lá. Essa peça aqui, eu realmente queria ela, queria pra minha coleção e tudo. Essa aqui, eu abri o leilão e tava num preço que eu falei, deixa eu colocar um lance ali, acho que eu não vou Não vai levar, dar, não vai dar. E deu. Aí quando deu, eu falei, quando chegar, eu vendo, né? Que eu peguei um preço excelente no leilão ali e tal. Na hora que eu peguei, segurei, coloquei no pulso, eu falei, putz. Ele é um day date, ouro amarelo, e tá com uma pulseira em couro com fivela original, maravilhosa. A pulseira do nosso querido amigo Luigi Latini. Luigi, um abraço para você, Luigi. Cara, lindo, 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 lindo. O mostrador tá impecável, impecável. A caixa tá muito bem cuidada também. Ele tá com aquelas quinas cortantes, pra você ter ideia. Se eu aperto demais a pulseira, ele corta. Machuca o teu pulso. Machuca o pulso. Olha lá. Então, assim, tá excelente. E aí, quando eu peguei... Que é isso, né? Você ainda vai... Quando você não é profissional, você acaba pegando amor pelas coisas. Aí, na hora que chegou, eu coloquei no pulso... Putz, ia vender, não vou mais, cara. Vai ficar pra mim. Vai ficar na coleção. Vai ficar na coleção. E o relógio... Eu gosto muito desse relógio. Pra mim, não é meu relógio mais legal. Mas é o relógio mais elogiado que eu tenho quando eu mostro ele no Instagram, na por coleção. exemplo. Na coleção, assim... Eu tô usando e mostro, todo mundo acha o relógio mais legal. Mas é lindo. É lindo, não, isso Parabéns. é inegável. Lindo, lindo, lindo. Peça maravilhosa. Então, pessoal, em homenagem a esse lindo day date, eu também estou com este rolequinho aqui, que eu acabei trazendo dos Estados Unidos, vou até fazer um take dele. Esse aí. Ele é também um vintage. Ele é um 34 milímetros, mostrador azul. Ele é com tritium ainda. Porém, eu fiz uma pequena mudança aqui. Então, esse mostrador me chamou a atenção. E aí eu coloquei o vidro de safira, guardei o Exalite original, mas acabei colocando safira porque eu sou um cara que uso, bato, enrosco. Eu não sou hiper cuidadoso. Então, diríamos que eu sou meio desastrado. Então, o Safira, para mim, vai me ajudar a não ter muito risco, senão eu vou ter que estar polindo toda semana o teu toque. E, enfim, é essa pecinha que eu tava com ela no pulso. E tem mais dois daqui a pouco para mostrar também. Mas isso que você falou, eu acho que é uma coisa muito legal. Eu sou da filosofia que relógio é para usar. Assim... Eu vejo o pessoal, esse negócio, relógio de cofre, não sei o que. Eu falo, cara... Não, eu também não. Tem o que tá no pulso, tem que estar usando. Para não falar, esse, pela questão do contexto, é um relógio que eu uso muito raramente, só em situações muito especiais. Porque, cara, foi dia dos pais. Então, eu vou usar ele em situações... Por conta da história de tudo que tem ao redor. Claro. Agora, os relógios que eu mesmo vou lá e compro... É pra usar. Esse negócio, cara, relógio de cofre. Eu falo assim, cara, é lindo, é maravilhoso. Ele é bem legal, eu né? Eu tenho um day date moderno, 2019, com dial azul, mas ele é 36. É, pra mim, uma das combinações mais bonitas da Rolex. E eu gosto dele assim. É oyster e liso. E liso. Oyster e liso, pra mim... É que a galera gosta muito, né? Da Jubileu canelado, que é lindo também, né? Não tenho o que falar. Mas eu não sei porque eu acho o oyster e lindo uma combinação pra esse relógio em específico. Mas foi feito pra ser assim. Fica mais harmonioso. Fica mais harmonioso, exato. Ô, João, e tem alguma peça nessa tua trajetória, quando você iniciou com os vintages, alguma peça assim que despertou o desejo do colecionismo? Alguma peça que marcou assim? Cara, tem um... Eu não trouxe ele hoje, mas tem um Piepan de ouro, um Omega Piepan de ouro,
com a janelinha de data ali nas 3 horas, que eu falei, putz, esse relógio é muito legal. Só que eu falei, pô, Igor, eu queria ele com um fecho deployant. O Igor foi atrás de um fecho deployant em ouro rosé, que nem a caixa do relógio pra mim. E quando chegou e eu coloquei, eu falei, cara, Que coisa isso é uma fantástica. coisa, tipo assim, putz, que incrível. Só eu tenho. Eu falei, porra. E aí essa combinação, tipo, é lindo, eu adorei, um preço incrível, só eu vou ter esse negócio. Então, foi uma combinação de fatores. Eu falei, cara, é muito legal ter isso aqui, ter essa história. É uma peça que sempre que mostra faz sucesso, que você conversa sobre com quem curte relógio, com tudo isso. A Omega relançou, e não foi exatamente ele, né? Porque o Piepan, ele é da linha... Não é Seamaster, Constellation. né? Constellation. Constellation. E ele lançou agora na linha Seamaster, mas que é a mesma pegada. Eu falei, cara, é um relógio incrível. Ele para mim foi o relógio, não foi meu primeiro vintage, acho que ele foi o meu terceiro, mas ele foi o primeiro que assim, eu falei, que cara, marcou. esse virou a chave. Aham. E eu acho que ele também virou a chave porque ele é pequeno, ele é 34. 34. É o tamanho desse aqui. Só que ele parece menor, porque a caixa dele é mais fininha também, né? Sim. Mais delicada. Então, e eu tinha esse preconceito com relógio pequeno. Eu não gostava de relógio pequeno. Eu falava, putz, não sei. E aí, na hora que veio tudo, ele virou ainda essa chave também. Que aí até é um negócio legal, né? Que, apesar que isso tá mudando um pouco agora, mas virou... A moda era homem com relógio grande, né? Ah, relógio pequeno é coisa de mulher, não sei o quê. E, cara, assim, acho que, óbvio, tem um pouco de gosto. Tem um pouco de fit, né? Dependendo do tamanho do seu pulso, se for um relógio muito pequeno, vai ficar estranho mesmo, assim. Você vai demorar pra se acostumar. Mas, no fim do dia, cara, tem coisa que é bonita e ponto. Acabou. Claro. Tô nem aí o tamanho. Tipo, esse aqui, se eu não me engano, ele é... A largura dele, acho que é 28. E é maravilhoso o relógio. Eu vi uma foto do Muhammad Ali usando um Cartier Tank pequenininho. Vai lá falar que ele tá usando relógio... que não tá mais entre nós, mas eu duvido que alguém chegava e falava que o Muhammad Ali está usando relógio de mulher. Vai tomar um na cara que não vai nem ver outro dia. Então, assim, eu acho que ele virou tantas chaves, de algo muito especial, muito único, que abriu a minha cabeça para o tamanho de relógio diferente. Virou tantas chaves que ele é o relógio que marcou. Tanto que ele é um relógio que me ofereceram já o dobro do que eu paguei nele, que eu falei, cara, Não vou vender. não vou vender. Essa grana não vai fazer diferença na minha vida, então vai ficar aqui. Fica aí. Beleza. Obrigado pelo elogio ao meu bom gosto, mas Deixa é isso aí, aqui. deixa aqui. Que legal, que legal. João, e o que você... Quais principais atributos e características que você define um vintage? Eu acho que se a gente pegar assim, né, para olhar, eu considero que tudo vintage raiz na minha cabeça abaixo de 2000. Assim, abaixo de 2000 para mim já pode entrar no mundo Dos antiguinhos. dos vintage ali. Só que tem uma questão para mim de, cara, ele representa uma identidade de um certo momento no tempo. Então, na hora que você... Ele carrega uma história, né? Na hora que você olha, por exemplo... o próprio Day-Date. Ainda produzem Day-Date hoje. Só que, putz, o Day-Date atual, ele não tem esse dial com o Piepan. Eu não sei se tem um nome específico, né? Se Piepan é o nome, né? Mas com o mostrador, com esse... Esse recorte ao redor dele, esse relevo, né? esse degrau. Esse degrau, Esse degrau. exato. O tritium, né? Então, o material que é usado. Então, na hora que você olha, ele conta uma história de um momento no tempo onde que aquilo ele é basicamente uma fotografia de um momento no tempo que passou. E ele mostra uma linguagem, uma identidade, um posicionamento que tem uma questão histórica de muito valor. O Paulo Cuenca, né, que é um grande amigo, também adora relógios, a gente teve uma conversa no grupo da Ivu recentemente falando de arte, de obras de arte, né? E obras de arte passam por isso, né? Você tem os momentos na história
com as escolas artísticas. Então você tem lá o barroco, o clássico, o contemporâneo, o moderno. E quase sempre, né, a gente fala muito que era mais bonito antigamente. Não, é porque o que era antigo e sobreviveu é o bonito daquela época, mas naquela época tinha muita coisa ruim também. Tipo música, né? Por que música era mais legal antes? Porque as ruins morreram, irmão. Você acha mesmo que em algum momento da história só teve música boa e incrível? Não. Tinha música Teve boa e coisa música ruim. O ruim. que era ruim ficou pra trás. Eu acho que os relógios vintage que sobrevivem, eles trazem, cara, qual que era a noção de belo, de bonito, de bem feito, de significativo naquele momento, que foi precioso bastante para alguém guardar e existir até os dias de hoje. Eu acho que quando o relógio consegue trazer essa mensagem, ele é, para mim, um vintage de verdade. Porque se colocar só a idade, só o tempo, pô, tem vários relógios que eles são mais ou menos a mesma coisa. Tempos, eles vão mudar por detalhes, alguma coisinha ou outra ali de diferente, mas é o mesmo relógio, né? Eu tava até discutindo, falando de Rolex esses dias, o Daytona 2025 é mais caro que o Daytona 2024. Eu olhei para os dois e falei, qual que é a diferença? É que é mais caro que o 2023. Cara, se eu colocar um do lado do outro, eu não faço ideia de qual é qual. Porque pra mim eles são o mesmo tudo relógio. parecido. Então assim, pô, só porque ele tem mais tempo, ele é antigo. Não, mas se você vai lá e pega o 6239, que nem o do Igor, por exemplo, cara, era outro momento de identidade, do que significava, o tamanho era diferente, a estrutura da dial era diferente. Então assim, ele traz esse pedaço da história com ele. Ele é um lembrete de, cara, como o mundo era. E mais do que como o mundo era, de tudo que o mundo era naquele momento, quais foram as coisas valiosas, preciosas o bastante para as pessoas preservarem para o futuro. Sim. Eu acho que carregar isso é o principal elemento para ser um vintage. Mais do que qualquer outra coisa. Ele, de alguma maneira, se tornou precioso o bastante para ser preservado para o futuro. Ele traz na história algo legal. Exato. Que joia, que joia. Ó, para você que está querendo entrar aí nos mundos vintages, tá aí uma bela dica, uma bela aula sobre isso, né? E fora esse teu Pipan, que você tem lá, tem mais alguma outra peça assim que marcou algum momento legal? Cara, que marcou um momento legal de modo geral ou ligado mais a vintages, assim? Aos vintages. Ligado mais aos vintages. Cara, esse que é... Vamos preparar a câmera aqui para fazer os takes. Que esse merece. Aqui, não, isso aqui é o famoso... Isso aqui é outro patamar. Eu tava querendo esse relógio há muito tempo. Eu cheguei a comprar uma versão dele em aço. Só que, putz, com o Igor lá na Ivo, eu devolvi, que eu falei, cara, não é o que eu quero. O que eu realmente quero é ele em ouro. Que, aliás, essa é uma coisa muito importante, né? Às vezes, acho que todo mundo passa por isso. Pega um negócio que é quase o que quer. E, cara, tipo, eu falei, mas é quase. É um relógio incrível ele em aço, não tem nada contra, mas, putz, não é o que eu quero. Não era. Né? E eu queria muito ele porque eu peguei ele pra... Óbvio, esse aqui eu peguei depois, né? Mas o que eu peguei em aço, ele foi para marcar a venda de um negócio que eu tinha, a minha participação societária ali, para comemorar o que eu recebi e marcar aquele momento e tudo. E aí não rolou. E depois, quando eu achei, eu falei, cara, esse aqui eu preciso pegar. E eu lembro que quando eu fui buscar ele na Dédalo, né, que eu comprei no leilão um tempo depois, mas o pessoal da Dédalo falou, cara, esse relógio a gente ficou... então foi você que tava brigando lá no leilão para comprar ele? Eu falei, foi. Esse eu ia pegar. Tô nem aí. Por quê? Porque ele, para mim, ele marcou esse momento e ele é um relógio, assim, eu não sei explicar, mas ele é simplesmente incrível. Fantástico. Ele é muito bonito, ele é muito elegante. O estado dele, né? O dial provavelmente foi reformado, que nem você falou, eu não sei. A pessoal da Dédalo não falou nada disso, mas... Talvez nem a Dédalo não sabia, né? É. Recebeu ele assim, né? Mas assim, e pra mim tanto faz se foi, tá? Porque assim, eu até gosto dele, mas... Aliás, o pessoal de Vintage fica bravo comigo, porque eu falo, cara... a Bárbara Ganser, que veio aqui, ela concorda um pouco comigo, fala, cara, esse negócio, assim...
Eu gosto de coisa velha é museu. Uma coisa é ser antigo, outra coisa é parecer velho. Eu não gosto de relógio que parece velho. Ele ter lá uma patina no dial. O Piepan que eu tenho, por exemplo, ele tem uma patina maravilhosa. Ela é uniforme. Ela é aquela pintadinha, né? Uniforme. Linda, linda, linda. Tem uns que, com todo respeito, é velho. Parece mofo que tem no relógio. Assim, eu não gosto. Então ele ser Daí não novo pra consigo mim... usar, eu também não. eu não consigo usar. Então, ele, pra mim, ser novo, deixou ele ainda mais... Parecer novo, né? Deixou ainda mais especial. Porque, assim... Cara, você olha, assim... Pensa... Quem estiver vendo... Pensa quanto que custa um relógio desse. Ele tem cara de ser um daqueles relógios, né? Centenas de milhares de reais. E é um relógio razoavelmente acessível. E é lindo. Esse relógio, ele é um Omega, o calibre dele é o 27 DLP, possivelmente. Ele é um calendário anual, com dia do mês, dia de semana, e um indicador de data no ponteiro também. Ele com corda manual e fases da lua. Pessoal, esse relógio é muito, muito legal. Esse relógio é incrível, assim. E ele é um relógio gostoso de usar, assim, sabe? E pra mim, conseguir ele foi muito legal. Foi muito legal mesmo, assim. Um relógio que eu fiquei muito feliz. Ô, João, você pode compartilhar qual o valor que você chegou a pagar nele? Não sei se faz tempo que você comprou ou não. Não, foi recente. Foi no final do ano passado que eu peguei esse. Foi, eu acho que com as taxas, eu paguei 22. 22. Super, tipo assim, foi super tranquilo de preço. E é um relógio que você olha e fala, cara, é um relógio que se você visse num leilão em algum lugar sendo vendido a 100 pau, você ia falar, parece, tem cara. Vale. Vale. Uhum. É isso, você ia falar, pô, não, tem cara, parece mesmo. E foi isso, eu paguei 22 com as taxas do leilão. Super, super em conta, uma peça com caixa em ouro, com um mecanismo super complicado, super legal. Ele é um calendário anual, pessoal. Lindo, lindo. Então, o único detalhe é que no fevereiro você vai ter que passar manualmente até o 1º de março e no 30, todo mês você vai ter que girar um diazinho a mais para ele compensar. Mas é um relógio muito, muito legal. Parabéns, João. Esse hoje é o meu favorito Da coleção? Da coleção. Esse é meu favorito, assim. Porque ele e o Snoopy, né? Dos modernos é o Snoopy, que eu não trouxe. Sim. Dos vintages, com certeza, é esse aqui. Só que ele é um vintage que é mais delicado também. Ele não aguenta um uso mais... Até aguenta, mas assim, não é recomendado o uso. Sim. E teve um dia que eu... Que nem você, pra mim, relógio é para usar. Teve um dia que eu fui... Cara, sei lá, aqueles dias cansativos, eu tava com ele, aí eu fui dar banho na minha filha, e na hora que eu vi, eu tava entrando no chuveiro com ele. Eu falei, opa, volta, tira, porque se isso aqui tomar banho, vai me dar um problema. Não vai ser legal. Não vai ser legal, não é a prova d'água. Então, assim, ele exige que aliás é uma questão dos vintages, né? A grande maioria deles exige um cuidado extra, né? Esse aqui eu te perguntei, eu lembro que eu te mandei mensagem, pô, Mauro, dá pra nadar com isso aqui? Dá pra cair na piscina? Você até falou, dá, mas não abusa. Eu falei, melhor nem entrar. Exato. Ali, de boa, sequinho. Não, mas tá resistente à água, tá funcionando. Então aqui para contemplar os vintages, pessoal, eu trouxe esse aqui que entrou na coleção ontem, que aí entra um pouquinho o que a gente falou, com o olhar dos relógios velhos e vintages. Então, esse bisel, para mim, está totalmente detonado. Eu não conseguiria usá-lo assim. Então, eu vou ter que pôr um bisel novo aqui. E estou numa incógnita lascada com esses ponteiros. O mostrador eu até consigo. Eu acho que esse mostrador já foi reformado. Ele está ali com T de trítio, mas não me tem a impressão que é original. Esse aqui é um 321 de 67. Calibre maravilhoso, assim, ele é muito bonito. Para quem gosta de Omega e pode ter na coleção vários speeds, é um speed que não pode faltar. Você tem que ter um 321 na coleção. 321. Então, eu adoro.
E, enfim, é um relógio aí que marcou uma data para a humanidade, que subiu à Lua, esse calibre maravilhoso. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Porque, assim, existe, né, no mundo dos vintages toda essa questão. Não dos relógios de modo geral, mas no dos vintage, tipo, não pode restaurar, não pode polir, não pode... Pra mim, assim, relógio é meu. Pra mim, relógio é pra usar. Faça eu o que vou eu querer quiser. ele ficar do jeito que eu vou ficar feliz de usar. Exato. Mas qual que é a sua visão em relação a isso? E o quanto que eu acho que talvez porque houve uma época em que a qualidade, por exemplo, de um polimento é muito ruim. Destruiu o relógio. A gente viu de um amigo nosso lá, o AP, que deixou arredondado. Aquilo ali, eu entendo falar que tira valor. Mas hoje em dia, aqui na própria Watchtime, uma qualidade de polimento tão boa que eu falo, cara, não é possível que alguém ache que isso tira valor da peça. Então, assim, o quanto qual que é a sua opinião e o quanto que isso é opinião versus um fato quando a gente olha o mercado de destruir valor. Assim, eu acho que o mais relevante nesse contexto de polimento e perca de valor são Rolex antigos, da década de 60, 70, mas que é um relógio que está com a caixa intacta, né, que não foi polido até hoje. São peças raríssimas, mas às vezes acontece. Então, se chega um relógio nessa condição, sim. Aí eu falo, cara, não faça polimento porque isso aqui está intacto. Tá com risco, tá com batida. Falei, deixa assim, porque isso aqui, se um dia você for vender, teu filho for vender, ou for para um leilão, e ele tá com esse polimento original, esse vai ganhar mais valor. Então isso é legal. Mas fora essas particularidades, que são peças esporádicas, são poucos relógios no ano que eu recebo dessa maneira, cara, faz polimento, deixa o relógio legal, fica bonito. Então a gente tem colecionador, não, mas eu não quero. Tá bom, a gente respeita e tá tudo certo também. Né? Que aí entra no gosto, cara. Você não quer. Exato. Mas eu não consigo. Então eu peguei um Speed, um Moon de 69, que o mostrador era preto, mas já estava ficando com um tom meio chocolate. Era do pai, então o pai tirou 0, então ficou de herança para um dos filhos. Inclusive veio os 2 irmãos e os 2 filhos, eu até atendi eles aqui. E o relógio, esse Moon, nunca tinha sido polido e estava meio arriscado. E ele falou, Mauro, o que você acha? Eu falei, cara, pela história, por tudo isso, como é um relógio de você, eu não poliria. Por estar intacto e estar maravilhoso. Mas são poucas peças que eu vou inclinar para não fazer o polimento, entendeu? Fora isso, já foi polido. Cara, pule, deixa o relógio legal, deixa com aspecto bonito. Eu gosto do New Old Stock. Maravilhoso. Eu não sou da velharia, o que está todo acabado. Eu acho que outra coisa que de vintage também entra muito na linha é o box and papers. Se não tiver a caixa original e os documentos originais, não vale a pena. Cara, é muito difícil você ter um negócio de... Pô, assim... Esse relógio é da década de 40. 40, 50, 60. 40, 50. Assim, esse no documento, acho que ele é de 44 ou 46, algo assim. Então, a década de 40. Qual que é a chance de achar isso aqui? Com os documentos originais e a caixa original. E só por isso, você acha uma peça maravilhosa dessas, que você quer, que você acha muito legal, você não vai comprar. Tipo assim, cara, eu tenho um monte de caixa de relógio lá em casa que, assim... Às vezes eu fico pensando, por que eu tô guardando? Eu falo, vai que um dia eu resolvo vender ou algo assim, mas aí qual que é a sua visão em relação a isso? Não, eu compactuo da mesma forma. Eu acho que relógios, os vintages, que você quer ter na sua coleção, culturalmente, o Brasil nunca se preocupou com isso. Então, na Europa e na América, é mais fácil você encontrar relógios vintages com documentos. Mas aqui não. Nós estamos começando a ter um olhar com mais carinho. Então, a Ivo também faz muito parte disso. Igor, Caíto e Bruno, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, mas pela valorização do vintage, né? E então talvez agora vai se ter um olhar um pouquinho diferente e nas próximas décadas a gente vai estar colhendo
esse cuidado que a gente está fazendo hoje. Eu acho que é muito isso, né? Porque é uma coisa muito engraçada a diferença entre quem gosta de relógio e quem tá com aquilo só como quase que um símbolo de status. Né? Tipo, cara, e na hora que você conversa, você vê muito fácil isso. Ah, não, pra mim relógio é só Patek, tem que ser novo. Pra mim, claramente, essa pessoa não gosta de relógio. Aquilo é um símbolo pra ela. E assim, você tá comprando por isso, dinheiro é seu, você tá sendo feliz do seu jeito e tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, na hora que você começa a gostar de relógio mesmo, cara, o negócio muda. Você vai pra outra coisa que o que você valoriza, o que faz sentido, o que não faz, muda totalmente. Quando o que eu atendo clientes de todos os estilos, de todos os tipos, e isso para a gente fica muito claro para quem tem amor pela relojaria, pelos relógios, e quem só tá ali por status, pelo seu convívio social, pela sua rodinha de amigos, pelas rodas que você frequenta. Então, quem tem amor, ele vai conhecer um pouquinho de história, vai conhecer do calibre, vai falar da marca e tal. Quem só quer comprar para curtir, não sei que relógio que é, não sei se é mecânico, não sei se é quartz, não sei que calibre, não sei. Então, o cara só está curtindo o momento do status. É isso. Entendeu? E, de novo, não tem nada errado. Exatamente. Só que aí, irmão, não vai dar pitaco falando Exato. que, não, o relógio tem que ser... Não, tem que ser. Se fosse tão importante assim, você não ia ter as próprias marcas em leilão pagando caríssimo por um relógio antigo para ir pro museu dela. Exato. Então, mas não tem ninguém certo e não tem ninguém errado. Tá tudo certo do jeito que é um você negócio que também é muito importante. E eu acho que talvez um pouco do que eu gostaria que quem tá ouvindo trouxesse, porque assim, no pessoal que gosta de vintage é muito essa linha, o Mauro sabe, de tem que ser como você pegou ele. Eu falei, cara, eu sempre sou do contra de falar, irmão, tem que ser do jeito que eu quero que seja. Exato. E aí eu vejo você que tá aqui ouvindo e tá pensando em pegar um vintage, porque tem uns designers maravilhosos, ponto. Só que ela, putz, eu não... mas olha, sei lá, a caixa que era plaquê ou folhado, ela tá descascando um pouco, então, putz, ele tá meio arranhado. Então, cara, pega, traz aqui pro Mauro e restaura esse negócio e deixa como se fosse novo. E você vai curtir aquele design maravilhoso do jeito que você gostaria aí. Porque no fim do dia, o importante é você tá feliz com aquilo. Claro. Aquilo tem que ser um negócio legal. Que você usa feliz. Principalmente, e eu tenho uma opinião que assim, quanto mais maior foi o esforço, a dedicação para comprar aquela peça, mais ela tem que ser exatamente o que você queria que ela fosse. Porque quando é mais um relógio, que putz, fiz um Pix, peguei, tipo assim, como não teve tanto esforço atrelado, eu acho que dá para você falar, pode ser mais ou menos. Agora, cara, imagina. Conheço gente, por exemplo, lá no G4 mesmo, né? Que até pelo exemplo ali no time, tem a galera que vai, ver pelo exemplo, começa a juntar dinheiro, fica um ano juntando para comprar uma peça sem fazer besteira, né? Sem gastar o que não poderia. Eu falo, irmão, aí vai ficar, não, mas o que você acha disso? Eu falei, cara, o que você acha legal? O que você quer? O que você gosta? Não vem comprar o que o João gosta, o que o Thales gosta. Não. O que você acha legal. Porque é isso, foi você que ralou pra caralho. Imagina você ficar um ano ralando, sei lá, deixando de ir pra uma festa, deixando de fazer uma coisa alguma outra coisa que você queria pra juntar essa grana e comprar o relógio e não comprar o que você gosta e acha legal. Não faz sentido. Exato. Você tem que comprar o que você curte. É isso. O que você curte e o que você vai usar. Eu penso muito isso. Eu tenho um exemplo, eu tinha um Ed White, de 65, o 105003, e eu peguei ele e ele estava bem detonado. O mostrador estava todo enferrujado, velhinho e tal. Eu falei, cara, não vou conseguir usar. Não, pedi um mostrador novo, ele não tinha esse degrau. Tem o degrau, mas ele é um pouquinho diferente. Alguns dos colecionadores falaram, você é louco, tirar o mostrador original. Eu falei, cara, tá tudo certo, eu não vou conseguir usar. É isso. Eu tirei, coloquei mostrador novo, coloquei ponteiro novo, e estava super feliz com a minha peça. É exatamente. Então, é de pessoa para pessoa. Então, talvez respondendo a pergunta lá atrás,
manter a originalidade, não manter. Cara, isso é muito particular como você e como eu. Eu gosto do New Old Stock. Eu gosto da peça com cara de relógio novo. Pior cenário, guarda o original. Então, por exemplo, se eu restaurar o dial, arruma algum outro dial, restaura o outro dial que você arrumou e guarda o original. E que aí no futuro você fala, cara, tá tudo aqui ainda, você consegue remontar ele original e tá tudo bem. E beleza. Exato. Worst case é isso. Como esse aqui. Esse aqui é um relógio com vidro de exalite, vidro de acrílico originalmente, mas eu coloquei um safira. Cara, eu não mexi no aro, não mexi nada. Cabe certinho. Isso para mim não me afeta, mas para muitos colecionadores puristas é um crime o que eu fiz. Mas o vidro original está guardado. Então, a hora que eu quiser, eu volto aqui e se um dia eu falar, vou vender, eu vendo, coloco o original e está tudo certo, está tudo pronto. Eu acho que é exatamente isso. E aí, eu acho que isso ainda é outra coisa importante, né? Que assim, o Brasil, de modo geral, pelo menos que eu acompanho, não possui, ou não possui, isso está mudando agora, a cultura de relógio. Né? Tipo assim, por que relógio é vendido em joalheria? Porque ele é uma joia para se dar de presente também. O Brasil não tem esse hábito, né, de relógio como um presente, como uma joia, pelo menos não mais recente, né? Assim. E isso está voltando de certa maneira. E aí tem muita gente comprando porque viu alguém usando, não é o que quer, né? Seguindo alguma coisa. E eu sempre falo, cara, toma cuidado com isso. Porque, primeiro, a maioria dos relógios vai perder valor em vez de ganhar. Ponto. Porque... 90 e lavar fumaça é que nem carro. Vai Exato. perder valor ao invés de ganhar, pessoal. É isso. Pelo menos assim, num espaço curto de tempo. Talvez num espaço maior e tal. E no fim do dia, por mais que seja muito legal essa cultura de relógios, mostrar algo, isso ser uma parte de identidade, identificação, é uma coisa não essencial, que, dependendo de qual você comprar, não é barata. Que assim, se você for comprar só porque viu o coleguinha usando e não porque você acha legal, cara, é receita para se frustrar, gasta um dinheiro que não precisa. E aí eu vejo, por exemplo, a galera comprando relógio falso. Eu falo, cara, putz, pra quê? Né? Aí você entra numa outra discussão, né? Que uma coisa é relógio falso. Aí você entra na linha do Seiko Mod e dos homages, que é outra grande briga que existe. Aí lá no grupo eu mandei esses dias, né? Na montagem do vídeo, se alguém conseguir colocar, o pessoal fala, homagem, não sei o que. Eu falei, tem essa homagem aqui que a Patek fez da Breitling também, que é o da Tora. Pô, é a mesma coisa, quase, né? O mundo da relojoaria, por muito tempo, tipo, esse relógio meu aqui da Omega, eu acho que quase todas têm o mesmo relógio também, né? Mas aí é isso, tipo assim, cara, por que você tá comprando isso? Porque eu vi o influenciador usando. Putz, beleza, o dinheiro é seu, é você que tá comprando, mas é o motivo errado. Você tem que sempre pensar o significado daquilo pra você, e aí, cara, é seu. E aí, né, vamos falar a real, quem que vai olhar pro relógio de alguém? Na boa, vão ser ou alguém que não entende nada de relógio, aí é o único relógio que vai importar de verdade se for um Rolex, né, na situação de negócio ali, que é a marca que todo mundo conhece, ou quem gosta de relógio. Não é uma coisa que assim, não é que nem, sei lá, um carro, por exemplo, um baita carro esportivo chama a atenção de todo mundo. Relógio, se não for Rolex, só vai chamar a atenção de verdade de quem entende de relógio. Hoje em dia, o Patek tá ficando mais popular, assim, mais popular no sentido de as pessoas estão vendo mais, né? Mas tirando esses dois, só vai chamar a atenção de quem entende. Então você tá comprando pra você não tá comprando pro mundo normalmente. Não, mas então eu vou comprar falso. Cara, mas é feio. Por que você vai comprar falso? Não, e tem todo o lado errado que entra contravenção, não só sonegação, mas tráfico, enfim, tem um monte de coisas ilegais envolvidas, ilícitas envolvidas no meio. Exato. Né? Então eu fugiria sempre. João, e você acha que o relógio, claro, que a gente compra para você, mas pegando esse gancho aí,
Você acha que o relógio ele é muito importante como brand, imagem pessoal para o mundo corporativo? Cara, eu acho que hoje ele está se tornando uma das coisas que pesa. Assim, eu tive essa conversa ontem com o Alfredo, né? Quais são coisas que, assim, pesam a imagem pessoal, pelo menos nesse meio que a gente vive, assim, mais ligado a empreendedorismo, negócios e tal. Nenhuma ordem específica, tá? Mas assim, casa, carro, relógio, viagem, vinho. Essas coisas são coisas que elas passam uma mensagem de, cara, em que nível a pessoa tá? Putz, ela tá num nível que ela tem vários relógios legais, ela tá num nível que, putz, ela mora numa casa super legal, num lugar bacana, ela faz viagens legais, ela toma um vinho legal, acaba sim passando uma mensagem. E é uma coisa que eu estudei um tempo atrás com a Bianca Ladeia. Ela é uma consultora de imagem e eu importava zero com a imagem. Como eu apresentava? Zero. Se entrar no meu Instagram e rolar bastante, vai ver uns vídeos, umas coisas minhas lá atrás que, assim, a minha fisionomia era muito diferente. Eu não importava com isso, nada. E ela falou, cara, João, você pode ser a pessoa mais incrível do mundo depois que você abre a boca. Mas se você não der... Mas até você abrir a boca, o que vai fazer as pessoas te darem a chance de fazer isso, ou é uma introdução, uma recomendação, um networking que você tem, putz, alguém foi lá e me introduziu e me apresentou antes, vou ser ouvido. Ou é a imagem não verbal que você passa. Então esses elementos acabam sendo importantes para ele. Ele abre uma porta, ele facilita às vezes um processo, ele passa uma coisa inconsciente que você, cara, muitas vezes não percebe. Você olha e fala... Vou dar um exemplo, né? Vamos sair desse mundo, dessas coisas mais de consumo. Na hora que alguém olha lá, a gente no final do mês, postando no G4, quanto que a gente faturou, isso não faz a pessoa falar, cara, esses caras são bons? Por quê? Porque faturou mais. Na hora que ele vê o time comercial gigante, fala, pô, esses caras devem manjar de venda para ter um time desse tamanho. E, cara... Por mais que tenha uma correlação, isso não é garantia. Não, e ajuda, né? Mas na hora que vê isso, você fala, cara, passou uma mensagem assim, subconsciente. Eu acho que o relógio, ele é um pouco disso. Pô, na hora que vê com um Rolex de ouro, bonitaço ali, fala, cara, esse cara tem condições de comprar um negócio desse, ele deve ter conquistado um certo sucesso na vida dele. Se ele conquistou um certo sucesso na vida dele, ele deve ter algum conhecimento, alguma capacidade, alguma coisa que ele fez certa que fez ele chegar ali. Sim. É indiscutível. A gente pode entrar se é certo ou errado esse julgamento, se deveria, se não deveria, mas assim, vamos ser prático. Sim. É o que acontece. E ponto. É verdade. Eu também concordo. Eu tenho um amigo que a gente acabou fazendo um curso junto e ele participa aí de um grupo de networking muito forte também, um grupo de pessoas super interessantes, também parecido com o clube, mas não é o clube. E esse mentor, ele fala, cara, se você não tiver um Rolex, você não passa a tua imagem. E ele não tinha. Ele falou, Maurinho, me arranja um Rolex, não sei o quê, vim porque eu preciso. E no final da história ele comprou um Rolex para ele, para a esposa dele, porque ele faz parte desse clube. E o cara, eu falei, tá tudo certo, se tá feliz assim, tá certo mesmo. Na própria loja de relógio, se você chega com um relógio legal, você é melhor tratado e do nada aparecem umas peças que não tinham antes. Né? Parece sacanagem, mas é verdade. Se você chega lá com Apple Watch no pulso, o cara fala, putz, que tem algumas marcas que, vamos lá, reza-se a lenda que os caras julgam, putz, que essa pessoa entende, não sei o quê, não quer vender para qualquer um. Então, ver que você tem algo, fala, putz, essa pessoa entende, essa pessoa, ela realmente é um colecionador. Te dá acesso. E eu acho que de todas essas coisas que eu falei, talvez a mais acessível, dado o investimento mínimo necessário para você construir a sua imagem, seja de fato o relógio. Porque na hora que você vai ver, porra, uma puta casa legal, não é barato, ponto. Fazer uma baita viagem legal, além de não ser barato,
Você tem uma questão de agenda, né? Tem que caber você fazer uma viagem legal. Sim, sim. Carro, putz, é caro, deprecia. Se você mora em São Paulo, em alguns momentos chega a ser beirar o inconveniente você ter carro. Essa é a grande verdade. Vinho, cara, se você não bebe, não adianta muita coisa, né? O relógio, ele... Cara, de novo, é isso aqui. Com 20 mil reais você tem um relógio que parece que custa 100 pau e que quem olhar fala, caralho, relógio de ouro, bonitão, esse cara deve saber alguma coisa. É isso. Então assim, você fala, pô, se você está no setor, no segmento, no ramo onde essa imagem pessoal, personal branding importa, eu acho que, por mais que talvez não seja um investimento prioritário, pode ser considerado sim um investimento na sua imagem. Acho que existem coisas que vêm antes. Então, putz, parece sacanagem, mas sei lá, visagismo, cuidar do cabelo e da barba, vai vir antes de um relógio. As roupas que você usa, serem roupas que, cara, que fazem sentido, assim, que tem um bom caimento e tal, vai vir antes da gente falar de um relógio. Mas vai chegar uma hora que o relógio vai ser indispensável vai também. ser indispensável. E neste caso, uma ou duas peças no máximo dá para você tratar como investimento na sua imagem. Agora, você não precisa comprar um Patek Philippe de 500 mil reais e falar que é um investimento na sua imagem. Cara, não é. Calma lá, que existe um limiar ali. Eu diria que assim, passou de um Rolex, eu diria que é forçar a barra falar que você está investindo na sua imagem. Tá? E nem precisa ser um Rolex. Dá pra, cara... Você tem várias. várias... Eu acho que o vintage entra muito O vintage entra muito bem. Isso aí. Nossa. Você pega, por exemplo, um GG LeCoultre e reverso. Nossa. Vai te passar uma imagem fantástica por um custo de 20, 30, 40 mil reais. É isso. Peça Nossa, você maravilhosa. pega um reverso ali de ouro. Cara, lindo, lindo, lindo. Pode ser o monoface mesmo. Não precisa nem ser o dual face. Cara, relógio incrível, maravilhoso. Que você falou, 20 a 30 mil você compra um e passa a imagem. Só que, querendo ou não, é 20, 30 mil reais um relógio. Claro, com certeza. Num país como o Brasil, não é trivial. Né? Não é uma coisa que assim, Não é fácil, não é comum. Não é comum. Né? A gente, que inclusive é uma coisa, eu tava falando com o Alfredo, não lembro que dia que foi. O tamanho da coleção de relógio de cada um. Você olha no negócio e fala, caralho, isso aqui é meio retardado mental fazer esse negócio, né? Você olha quanto dinheiro tem no relógio. Só que você vai comprando ao longo do tempo, cara, com um dividendo que pagou, com bônus, com um negócio que vendeu, com alguma coisa ali. Na hora que você vai ver, você tá com uma coleção gigante. E aí você começa a falar de umas cifras. Putz, cara, compra um relógio agora, faz não sei o quê. Relógio de 300, 400, 500 mil reais, como se fosse... Pô, eu cheguei... Eu tava tendo uma conversa recentemente, o cara fala, porra, eu ouvi, eu não estou inventando, eu ouvi, porra, não, Patek virou Rolex, relógio popular. Falei, nem a Rolex é um relógio popular. Imagina a Patek. Só que se ouve um negócio desse dependendo do cenário que você tá. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado nessa piração. A realidade do Brasil não é popular. E você não precisa gastar essa grana toda para ter uma peça muito legal. Se você for pros vintage, assim, 5 a 10 mil reais no mundo vintage, você compra peças incríveis, com muita história, muito bonitas. Cara, deve ter para qualquer estilo que você tiver, tipo, desde peças mais dress até peças mais esportivas, vai ter tudo que você quiser. Como investimento, que vamos lá, se você estivesse falando de, putz, é um negócio que é para marcar algo especial, é uma coisa que eu vou ter 1 ou 2 relógios para ter assim, que são bastante razoáveis, sabe? Para quem tá vendo um podcast falando de relógio, eu tô assumindo que você, né, se interessa pelo assunto, se não é alguém que tá, sei lá, pegando estresse, passando fome, né? Se não é alguém que tá passando necessidade, né? Se tá, vai, com todo respeito, assistir alguma coisa mais ligada a profissionalização, a ter uma profissão melhor e ganhar mais dinheiro. Então eu tô assumindo que você é uma pessoa que já pode, na pirâmide de Maslow, cuidar de algumas realizações pessoais antes de necessidade básica. Pô, 5 a 10 mil reais não é tanto dinheiro assim nesse contexto. Em um ano você junta essa grana e compra usando um vintage algo muito legal. E tendo uma bela peça, Exato. Passando uma bela mensagem. Bela mensagem, tudo isso. Então, assim, eu acho que é outra coisa que faz eu achar vintage muito legal. Porque, assim, 0 hoje em loja,
Cara, eu acho que assim, tem nada que começa abaixo de uns 20, 30 mil, né? É. Não, deve ter, mas assim, vamos lá. Nada legal. É que aí começa a ficar uns negócios que ele vai cortar, né? Que fala, não, você tem uns Seikos ali mais baratos, uns Tissot, mas quando fala das marcas que eu gosto mais, putz, não tem. Começa em 30 pau pra cima. Sim. Enquanto no Vintage você consegue comprar uns Omegas Seamaster Constellation por 6, 7 mil reais. Sim. Um Cartier Tank ali também, 7, 8 mil reais. São relógios maravilhosos. Muito, muito legais. Como você consegue também rolequinho, cara, 15, 20 contos, você tem rolequinho de entrada. Você tem uns 34mm ali, lindos, uns Day Date, o Rolex Date também. É Date, né? Que Date. tem o Day Date e tem o Date, né? Que são maravilhosos por isso. Com custo barato. Um custo barato. João, cara, já faz 1 hora que estamos conversando, um bate-papo maravilhoso. Assim, passou, o tempo voou. Gratidão pelo seu tempo. Eu que agradeço pelo convite. Mauro. Foi assim uma honra. Eu queria pedir para você deixar aí uma mensagem para quem curte relógio, para os apaixonados que buscam começar aí uma coleção de vintage ou uma inspiração para começar. Qual seria a sua mensagem para eles? Eu vou separar em 2 mensagens aqui. A primeira, quando a gente vai para vintage, tem uma frase muito boa que você não compra o relógio, você compra dealer. Então, compre de pessoas de confiança, que façam um bom trabalho, sejam parceiros da Watch Time. Eu sempre recomendo o pessoal da Ivu, porque eu compro lá, eu não ganho nada por isso, tá? Eu não ganho 1 centavo, pelo contrário, eu gasto dinheiro com os caras. Mas assim, alguém que você confie que vai fazer um bom trabalho, por quê? Porque aí entra no segundo item. A minha visão é que você deveria comprar aquilo que te faz feliz e você vai usar. Para te fazer feliz e você usar, tem que ser uma peça que se encaixe na sua identidade, com o que você gosta e que esteja bem cuidada e não vai te dar um monte de dor de cabeça daqui a pouco. Então, assim, o fato da peça já estar revisada, o fato da peça ter passado ali por um processo de cuidado para garantir que ela está funcionando, que não tem nada solto, nada quebrado, vai fazer diferença. Porque às vezes você vai lá e acha mais barato e na hora que vai ver, cara, você vai gastar o que você pagou para consertar o problema da peça. E aí, em vez de ficar feliz, vai ficar triste. E às vezes aquilo que parecia um investimento barato, sei lá, você vai lá e compra uma peça por 3 mil reais. Que você tinha num dealer, talvez, com mais reputação, que estava 5. Só que na hora que você chegar, tem um negócio, tem alguma coisa que você não sabe, que não sei se precisa ser relógio, não sei se abrir o relógio. Ele até está funcionando, mas está sem parafuso, alguma coisa solta, que daqui 2, 3 meses ele vai estragar e quem te vendeu vai falar, não, mas foi você, estava funcionando quando saiu daqui. E aquilo que parecia barato vira uma dor de cabeça, sendo que você poderia ter economizado pagando um pouquinho mais caro por alguém que fez o trabalho de cuidar daquilo por você antes. Então, assim, por isso que eu falo, por isso que a primeira dica ela é tão importante no vintage. Compre de alguém de confiança, que você confie na procedência, confie no cuidado e que aquela peça vai chegar bacana e bem cuidada para você. Porque no fim do dia o importante é comprar algo que você goste, que te faça feliz, que você vai usar e que não seja uma irresponsabilidade aquele investimento dado o seu contexto. E esse número varia. Para algumas pessoas, 3 mil reais já é mais do que deveria. Para algumas pessoas, o Mark Zuckerberg começa a coleção gastando 20 milhões de dólares. Cada um sabe o seu consumo responsável, mas seja responsável com isso. Show, João. Gratidão. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Então, se você quiser, deixa o seu contato para quem quiser te achar, para quem quiser suas consultorias. Bom, para quem quiser falar mais de negócios, né, de relógio no meu Instagram, eu só mostro mesmo os que eu tenho, eu não falo tanto assim. Mas quem tiver interesse na parte de negócios, gestão, inteligência artificial, só me seguir lá no Instagram, @JoãoVitor, e no G4 Educação também, @G4 Educação no Instagram. Gratidão, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui. Muita saúde para Cora, que Deus abençoe. Obrigado. Cuide da linda família que vocês têm. Peças maravilhosas que você trouxe aí para sua coleção. E você que ficou em casa até agora aí, escreve, deixa sua mensagem aí para o João, qual peça você queria conhecer, ou que ele mostre da sua coleção.
E se gostou, compartilha, manda para seus amigos, se inscreve aí no canal. Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. And I'm feeling good. I'm feeling good. And I'm feeling